frente. E para analisarmos essa entrevista, a gente recebe agora a cientista política Deise Ciocari. Tudo bem, Deise? Bom revê-la por aqui. Boa noite. Oi, boa noite. Prazer te rever também. Ô Deise, vou começar do início, a primeira declaração que a gente trouxe ali, em que Kassab fala que os 3 pré-candidatos, os 3 governadores que agora estão filiados ao partido dele são muito qualificados, têm condições de concorrer à presidência da República. É claro que o Kassab não vai dar nenhuma pista, coloca os 3 em condição de igualdade, mas você vê de fato essa igualdade, essa equivalência na disputa ou não? No momento, será que tem algum favorito, alguém que está para trás nessa corrida? Qual o cenário, hein, Deise? Olha, o fato é que o Kassab, ele conseguiu sim reunir um time de peso, né? Tá sempre com novas filiações, hoje teve filiação do Marco Rocha, mas dentre esses 3, eu diria que o nome do Ratinho Júnior seria o mais viável. Por que eu falo isso? Porque 2026 vai ser uma eleição de gestão. Essa questão da polarização, e eu estava até olhando de novo a entrevista que o Kassab deu para a Band, ele fala muito desse centro moderado. A polarização ela não vai ficar de fora, mas ela, como instrumento principal da eleição, ela ficou datada em 2022. O que a gente vai ter em 2026 é uma eleição de gestão. E aí, nisso, o Ratinho Júnior sai na frente, em primeiro lugar, por ser governador do estado do Paraná. Aí você vai me perguntar, mas e o Ronaldo Caiado e o Eduardo Leite? A questão é que o Ratinho tem uma rejeição menor, então isso coloca ele numa vantagem eleitoral em relação aos outros. E o PSD, ele não precisa ganhar a eleição para sair vencedor dela. Ele precisa se manter como uma posição moderada em 2026, medir uma força eleitoral real e aí, nesse momento, eu acredito que o Ratinho Júnior ele saia na frente, porque ele também vai ter esse poder de fortalecer a bancada e o poder de barganha. O Eduardo Leite, ele representa muito mais o lado econômico, liberal, e o Ronaldo Caiado tem um quê de polarização que viria muito forte para a eleição. E eu acredito que não se sustenta por muito tempo numa eleição, de novo, reitero, que vai ser eleição de gestão e não de polarização. Por isso, avaliando os 3 nomes, eu acredito que o Ratinho sairia na frente. E você acha, Deise, que há condições de chegar até o segundo turno com uma dessas candidaturas, seja lá qual dos 3 governadores o escolhido, mas o PSD conseguiria levar essa candidatura para o segundo turno? É possível romper essa, já que você está falando do fim da polarização, né, ou pelo menos de uma eleição menos focada nessa polarização, será que é possível romper essa polarização que hoje está desenhada entre Lula e Flávio Bolsonaro? Eu acredito ser possível, sim, porque o PSD ele aposta muito menos na paixão do eleitor e mais na exaustão dele. E o Kassab deixou isso muito claro na entrevista que ele deu para vocês, né? Porque ele fala que o eleitor de direita vota na direita por ter ódio à esquerda e ao contrário também, né? Então eu acredito que essa questão da rejeição ela vai pesar muito nessa eleição e aí de novo o Ratinho Júnior ele teria condições de chegar no segundo turno e aí sim no segundo turno é uma outra eleição, todos os partidos eles se unem, mas o fato é que o PSD ele não quer ser um centro ideológico nesse ano eleitoral, isso está muito claro nas falas do Kassab, ele quer ser o centro funcional da política brasileira, né? Então é onde passam as maiorias, onde se constroem os governos. Então, se conseguir manter uma eleição ali no primeiro turno minimamente coerente, consiga unir esse centro, a gente tem que lembrar que o PSD ele tem uma característica que é extremamente importante e eu não tenho ouvido muito analista falando sobre isso. Nas últimas eleições municipais, a gente tem que lembrar que o Gilberto Kassab ele fez o número de prefeituras que era o ideal do Valdemar Costa Neto. Isso não é pouca coisa. E o PSD ele governa prefeituras no Brasil que variam de 50 mil a 300 mil habitantes. Essas prefeituras são de eleitores que não são tão ideológicos. São aqueles eleitores, isso são dados qualitativos e quantitativos que a gente levantou, são eleitores que estão um pouco fora desse espectro da ideologia. Então, eles querem obra funcionando, hospital funcionando, escola para o filho, creche. Então, é um eleitor um pouco cansado dessa polarização. E é aí que o PSD entra com vantagem. Agora, tem um ponto importante também, que também foi comentado aqui na Band News. O PSD tem várias diferenças regionais, né? Na Bahia, em Santa Catarina, pode existir a possibilidade do governador querer apoiar o Flávio. Então, aí é que está o grande desafio do PSD. É fazer com que esse potencial todo que ele tem de prefeituras e de estados, de
governar cidades em torno de 300 mil habitantes e eleitores fora do espectro ideológico, ele tem que convencer esses eleitores e esses governadores a votarem na decisão nacional do partido e não efetivamente recorrer a uma decisão regional, como pode acontecer em alguns estados, principalmente na Bahia ou no próprio Rio de Janeiro, né? Então, o grande desafio é justamente a articulação de bastidor. E aí, vindo do Gilberto Kassab, pelo resultado que ele tem demonstrado nas últimas eleições, nesse ponto eu não duvido da capacidade dele. Pois é, né, Deise? E como é que fica a relação com o governo falando nisso, né? Nessas diferenças regionais, inclusive, né? No fato de que tem governadores que podem aderir à candidatura do Flávio. O PSD com participação no governo também, ministérios. Como é que fica isso? Pode ser um entrave também? Pode ter, além disso, né? Além da candidatura própria, uma ala que vá para o lado de Lula, outra para o lado de Flávio Bolsonaro, um partido dividido no fim das contas? Essa é uma questão que não tem como fugir, né? O PSD tem essas diferenças regionais, tem uma própria parte ali que apoia o presidente Lula, e esse vai ser, de novo, aqui reitero, vai ser o grande desafio do Kassab. Como conseguir lidar com tudo isso, né? Agora, eu acredito que se o Kassab perceber que nas avaliações de primeiro turno até 4 de abril ali, se ele perceber que os candidatos que ele coloca na mesa, que ele mostra o jogo na mesa, não estão viabilizados eleitoralmente, ele faz um recuo aí, que para ele não vai perder nada, né? Então ele faz um recuo simbólico, mas ele continua sendo, e aí é um ponto extremamente importante, que foi o que ele conseguiu com essas filiações todas que ele fez aí no último ano para cá, com o Eduardo Leite, com o Ronaldo Caiado, ele consegue ser o fiador da governabilidade. Então, independente se o PSD for lançar um candidato, tiver as diferenças regionais ou for apoiar o presidente Lula, vocês percebem aqui, independente de qualquer proposta, o PSD já sai vitorioso, porque ele conseguiu formar um grupo que tem a governabilidade do seu lado. Então, é um grupo que tem Rio Grande do Sul, tem Goiás, tem Paraná, tem nomes extremamente fortes. Então, é uma candidatura que ela não é ideológica, ela é instrumental. E aí, numa eleição de 2026, onde o centro deve decidir, né, porque a maior parte do eleitorado que decide uma eleição presidencial ela é de centro, o PSD já sai na frente, independente de quem for o candidato. E o Kassab ele já fez esse cálculo político, porque até na entrevista com vocês ele fala muito que a polarização ela não vai desaparecer, ela é adiada, e o PSD não vem nessa questão da polarização, então ele mostra sinais de amplitude, de pragmatismo político, e é com isso que ele vai trabalhar. Então, independente de quem for o candidato, o PSD, com essa força de filiação que ele mostrou agora, ele já se mostra um filiador da governabilidade. Isso é extremamente importante numa eleição. Reitero, esse número de prefeituras que ele tem, essa força eleitoral que ele tem, independente de Ratinho, de Eduardo Leite ou de Ronaldo Caiado, ele já mostra que tem uma vida fora dessa polarização dura. E ele mostra que a direita não é homogênea, mas ele tem várias respostas para essa direita que se apresenta aí. Então o PSD entra agora como um grande fiador eleitoral. Muito bem, Deise, obrigado pela presença aqui, pela análise. A Deise Ciocari, cientista política.